Oiê! Ampliflix 158, tudo sobre tecnologias educacionais de professor para professor, professora para professora. E hoje o nosso tema, Samara... Técnicas para discussão em sala de aula. Já parou para pensar nisso? Gerar mais discussão em sala de aula? Mas essas técnicas aqui, Carlota, elas são diferenciadas, porque eu sei que você que é professor, eu de exatas, a gente não tem muito espaço para discussão, não. Eu confesso que é pouco. Né? Mas eu sei que a galera de humanas, a galera de sociologia, Carlota, tem debate, tem bastante atividade de discussão pessoal de literatura, né? De linguística, de redação. Então, eu sei que você trouxe algumas dicas interessantes pra gente aí. Olha, hoje. Mas na tua área tem também, eu vou mostrar que tem, como não tem, dá tá? tempo. É, mas tem, só não dá tempo. Eu vou mostrar aqui, inclusive, de revisão aqui pra você. Bom, queria começar dando aqui os nossos créditos, que eu vi isso, olha, num fio no Twitter. E aí, era de um site que a gente adora, que chama ELTcation, que é o pessoal do inglês, né? A galera da minha área que adora... Não falei que era essa parte mais linguística? Trazer novidades, porque tem que trazer dinamismo para a sala de aula, mas eu acho que o mais importante aqui, quando a gente está pensando em discussões, Samara, é o seguinte... é fazer com que todos os alunos estejam ativos no processo, né? Ativos e numa dinâmica própria. Uhum. Então, é fazer com que tenha igualdade nas atividades, né? de fala, de tempo, de voz. E também essa coisa de ninguém se esconder, porque tem muito isso, né? Que a gente acaba deixando, às vezes... alguns alunos de lado, nem todos são incluídos, verdade, né? Verdade. Então, dependendo do tipo de atividade que a gente começa a promover na nossa sala de aula, a gente pode trazer mais inclusão para todos no sentido de participação. Não é aluno ativo, porque o aluno está sempre ativo de alguma forma. É participação ativa do aluno, eu acho que é a melhor palavra para isso, né? E eu sei que isso é um super desafio em sala de aula, até porque nós sabemos que os alunos preferem uma atitude assim mais tranquila. Não, professor, dá o conteúdo aí. E a dica que eu sempre dou, Carla, nesses casos é combinar. Você tem que combinar com o aluno que naquela aula ele vai ter que ter uma participação mais ativa. Porque também já chegar de surpresa fazendo assim, a galera, ai, não, mas nossa, queria tanto só copiar do quadro. Então cabe essa negociação com os alunos de que vai ter aula, que ele vai copiar do quadro, ou que ele vai ficar ali fazendo uma leitura, uma atitude mais individual, mas vai ter aula que ele tem que participar ativamente das discussões, dos temas, e por aí vai. Fica a minha dica, Carlota, porque eu já passei muito por isso, tá? Toda vez que eu chegava com uma coisa diferente... É porque ela é assim também, tá? Ela prefere ficar ali do que ficar... Mil vezes. Meu cérebro, gente. Esse negócio de sair, ai, procure alguma coisa fora da sua zona de conforto. Pra quê? Minha zona de conforto, ela é perfeita, maravilhosa, quentinha, e eu adoro ficar lá. É como ela quer, ela é física, né? Então, o que ela quer fazer? Ela quer economizar a energia dela, porque é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro faz de tudo para economizar energia. E os professores estão aí para desafiar os alunos a gastarem essa energia de uma forma muito bacana. Mas combina, porque o combinado não sai caro. Na verdade, eu acho que essa questão de trazer isso é muito de hábito, de desenvolvimento do tipo de sala de aula que você quer ter. Então, é o desenvolvimento de hábito mesmo, de ter algumas coisas que você faz que o aluno já sabe que naquele momento ele tem essa participação mais ativa e outros momentos mais individuais. Esse equilíbrio é muito importante. Verdade. Vamos lá nas dicas? Vamos lá, técnicas para discussão. Olha, a gente vai deixar a referência aqui do post no Twitter, onde eu vi isso aqui, foi exatamente esse aqui, Class Discussion Techniques, do ELTcation, então fica aqui a referência. E aí a gente já fez, Samara. A gente já vai deixar os cardzinhos bonitinhos para você pegar aqui na descrição do vídeo. A gente vai deixar esses cards já para você utilizar. E fica assim, ó, que você usa no celular. Hoje eu vou fazer essa atividade. Na outra eu passo para essa. Muito bom. Vou começar com cartão e troca, Samara. Perfeito. Tô vendo aqui. Você tem uma carta com desafio. Os alunos têm que arrumar pares
E aí eles discutem e trocam cartões entre eles, não é isso? Exatamente. Exatamente. Depois que eles... A grande sacada disso é que toda vez você pega um cartão diferente. Tá. Porque depois que você discutiu, você troca o cartão e vai pegar outro par para conversar. Tá, e esses desafios eu, como professora, tenho que preparar antes? Tem que preparar antes ou pode pedir para eles fazerem. Ah, para eles criarem um desafio? Pode criar os cartões de desafio também. Pode ser sobre qualquer coisa, Samara, que você quiser, entendeu? Pode ser um tema, pode ser o que você quiser. Eu já fiz várias vezes isso na minha sala de aula. Agora, por exemplo, para você que é aí da física, que é a galera das ciências, enfim... O que vocês podem fazer aqui, por exemplo? Se é um tipo de exercício que dá para você desenvolver o pensamento de duas formas diferentes, por exemplo, e não só para um caminho só, dá para você trabalhar também assim. Então, você põe lá e aí o aluno diz como resolver o problema, né? Tá. E aí fica o desafio para você pensar em como é que você vai criar desafios que tenham dois caminhos para solucionar e aí para os alunos encontrarem essas duas alternativas. Legal. Ou mesmo que seja, vamos dizer que tem uma resolução de física com um caminho único. Né? Mas quando os alunos conversam, às vezes eles não estão chegando no mesmo caminho. Aí um vai ajudar o outro até eles resolver. Que aí pode ter a resposta, por exemplo, no card de trás. Então eles estão resolvendo várias coisas. E aí eles sempre trocam. Então eu terminei, esse colega sai com o meu cartão, eu saio com o dele e ele procura outro par para fazer a troca. Exatamente. Legal. O segundo também, Samara, você pode usar para matemática muito facilmente. Vamos ver. Para trabalhar gráficos, por exemplo, pesquisa. Então, como que você faz? Os alunos elaboram uma pergunta para pesquisar a opinião dos colegas, ou pode ser fora de sala de aula também, mas o legal é fazer em sala para fazer enquete em sala de aula. Então, eles estão trabalhando um tema X que eles querem saber como que o público ali da sala deles se comporta. Então, cada um tem um tema, pesquisa, e aí eles fazem a enquete rapidinho, levantando, um perguntando para os outros, e vai anotando dentro as respostas. Sala mesmo, vai para outras salas. Isso. Às vezes, se for na escola, não sei como que você pode organizar de um dia para o outro. Não, tô te perguntando para saber como é que eu vou aplicar. Não, pode ser de várias formas. Assim, eu tô dando a ideia, mas pode ser aplicado, por exemplo, como uma atividade extra que eles têm que pegar e no outro dia relatar. Mas eles têm que elaborar e eu não preciso... que é uma pergunta. Uma pergunta. Ele elabora uma pergunta relacionada ao tema. Isso. Dos colegas. Aí ele pega... faz a enquete e depois resume o que descobriram. Aí pode fazer um gráfico. Eles podem levar isso para uma planilha, entendeu? Em cima da planilha, montar o gráfico e tudo mais. E discutir os resultados, o que eles aprenderam com aquilo. Isso aí, se for, por exemplo, para uma outra área que não seja de matemática e tal, o que você pode fazer? Aí eles podem escrever um parágrafo sobre os resultados, enfim. Aí o céu é o limite. Essa é uma estratégia, Carla, na realidade, para gerar discussão. Eu percebo até que ela é do inglês mesmo, porque você quer que o aluno fale, né? Você quer que o aluno discuta, que ele fale, que ele treine a língua. Não só do inglês, isso aí meus filhos já fizeram muito quando eles estudavam, não aqui no Brasil, mas matemática, eles usavam muita coisa do gráfico. Sim, o gráfico, mas o que eu estou dizendo aqui é que, em geral, as estratégias aqui, elas são para que as pessoas se comuniquem, para que elas conversem entre elas ou discutem entre elas. São estratégias de comunicação, o que para gente, para gráficos, é super válida também. Pode ser que o aluno X encontre um resultado e que o aluno Y encontre outro. E aí eles vão discutir entre eles por que o resultado deles é diferente ou por que o gráfico deles é diferente. Mas eu percebo que ela tem esse quê da comunicação, de trabalhar, que é uma habilidade importante de ser trabalhada nos alunos. Ele tem que trabalhar a comunicação e a capacidade de convencimento, né? Como é que eu vou convencer o outro de que a análise que eu fiz está correta, né? Então, essa estratégia de pesquisa aqui... super interessante. Eu gostei de ser uma pergunta só. É isso. Rápida. Tem que ser rápido. Não dá para ser a aula inteira fazendo isso. Com são tudo dinâmicas. Alunos, aí você vai ter que cuidar do tempo aí, porque eles têm que fazer pesquisa, tem que tabular os dados e depois apresentar. Então, você tem 3 camadas. Mas na verdade você pode fazer a pesquisa no final da aula, tabula os dados em casa e volta com o resultado para a próxima aula, tá? A tarefa de casa é o tabular os dados. Aí ele tabula individualmente, não faz essa E aí eu até coloquei aqui, fazem a enquete com outros X alunos, porque você
você pode dizer assim, para isso aqui, para ter validade, por exemplo, eu preciso de 10% da sala de aula, 20% da sala de aula como resposta. Aí você pode ir acrescentando camadas, então, estatística, de complexidade, né? E assim, é isso. Pode ser uma pergunta de história, de português, de matemática e tal. Por exemplo, pode até ser uma pergunta, tipo assim, de matemática, de gramática. Essa frase aqui está certa ou está errada? E descobrir se os alunos, por exemplo, sabem a resposta certa, gramaticalmente. Tá, mas aí a matemática eu não entendi. Não, português. Gramática. Português, você falou gramática. Gramática tem a ver com gramática. Gramática. Não, você entendeu? Assim, eu dou um case, sei lá, uma situação que ele tem que analisar. Se tá gramaticalmente certo ou errado. As pessoas sabem se está certo ou se está errado. Tá. E aí ele sabe a resposta. Tá. E aí ele tabula para ver se ainda precisa estudar mais sobre aquilo, se a turma está presente. Enfim, tem 10 mil formas. Bom, isso aqui já deu uma aula inteira, viu, gente? Só isso aqui. O outro é o dar, receber e se mexer. Os alunos escrevem 3 ideias, olha lá na tela. Os alunos escrevem 3 ideias sobre um assunto no papel. Interagem com os colegas, né? Dão uma ideia, recebem... E aí a ideia é dar, receber e se mexer. Beleza. Então, eles dão uma ideia, recebem uma ideia relacionada do colega, do par, e depois se mexem, vão para outro par. Depois, então eles dão, recebem. Depois que deram uma ideia, receberam outra ideia, eles se mexem para conversar com outro par. Eu vou falar com 3 colegas. Isso. Eu tenho 3 ideias... Aí eu vou dar uma ideia para o primeiro colega, vou interagir com ele, vou receber uma ideia desse colega e aí depois vou para o próximo. É isso. Eu vou interagir com 3 pessoas pelo no mínimo com relação à ideia. E a ideia aqui pode ser sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, tá? Entendi. Então fica essa ideia do dar, receber e se mexer. Bom, a escrita em cadeia a gente já até comentou aqui, porque é muito utilizada. Eu amo essa ideia, já fiz muito com os meus alunos, que é o seguinte: vamos dizer que você tem um tema qualquer que os alunos tenham que, enfim, falar sobre, ou escrever, ou, enfim, refletir, enfim, o que vocês quiserem. É muito usada nos anos iniciais essa aqui, Carlota, escrita em cadeia, contação de história em cadeia. Mas olha, ensino médio, isso aqui também é uma super ferramenta, tá? Então, os alunos escrevem, até para revisão, por exemplo, de qualquer conteúdo, eles escrevem o que eles sabem sem parar sobre o tema. Sem parar. É o que a gente chama de free writing, escrita livre, né? Aí, quando recebem o comando do professor, eles param e passam a folha de papel para o aluno do lado, e o aluno do lado lê e continua a cadeia. Então, é uma escrita em cadeia. E aí você pode fazer isso o tanto que você quiser, até parar num certo ponto. Isso é muito bom, não só porque você está fazendo download, né, do que você já sabe sobre o tema, mas as outras pessoas estão acrescentando outras camadas que você vai lendo e vai também trazendo para você e fixando aquilo, né? Essa eu já usei, Carlota, muito em revisão. Essa aqui eu já usei em exatas, né? Em revisão. Mas eu já tive uma situação que eu vou compartilhar com vocês. Tem aluno que fala assim: eu não lembro nada. Eu não tenho nada para escrever, professora, eu não sei nada do conteúdo. Aí eu peço para eles pegarem um livro ou caderno. Falo, então você abre o livro ou o caderno, escolhe um tema e você vai escrever sobre esse tema, tá? Então, a gente pode adaptar, porque tem isso, né? Quando é escrita contação de história, tudo depende da imaginação dele. Mas quando, por exemplo, eu usava para revisão de conteúdo, porque eu queria saber onde é que cada um estava e misturar ali o que eles sabiam e o que eles não sabiam. Eu não me lembro, prof. Não lembro nada, então não vou escrever nada. Aí você vai abrir, então, o seu caderno, escolher um tópico dos que vai cair na prova e vai escrever sobre ele, copiando ele do seu caderno, do livro, revisando. E aí a gente consegue contornar, de novo, aquilo que eu te falei, né? O aluno, ele tem uma atitude que ele prefere, não, dá aula aí, professora, eu prefiro. E aí a gente, às vezes, tem que contornar isso no meio do caminho. Isso é ótimo. E, na verdade, uma outra estratégia que você pode fazer em relação a isso é já ter pronto, assim, uma folhinha para projetar algumas palavras-chave, alguns conceitos-chave para eles colocarem algumas ideias do que eles sabem, porque tem sempre alguma coisa, né? Então, o uso do livro, do caderno como referência, e também você já deixar algumas
algumas dicas aí para eles começarem. E quando eles começam, engrenam, aí vai, né? Quando eles veem os outros fazendo, um vai puxando o outro, vai, né? Mas no começo, isso. Às vezes a gente tem que ajudar a engrenagem a começar, isso, entendeu? É isso, a começar a rodar, Não, e eu não gosto de constranger também, Carla, aquele aluno que realmente tem dificuldade. Então, eu sempre pensava nisso, ó, se você tiver alguma dificuldade de lembrar, tal, não tem problema, abre o seu caderno, as suas anotações, o seu livro, escolhe um tema e escreva sobre ele. Também. Maravilhoso. Você tira ali o constrangimento daquele que tem também aí algum transtorno de aprendizagem, alguma dificuldade que a gente tem mapeada aí nas salas de aula, né? Massa. Um outro são os chapéus diferentes. A gente usa muito também com as cores, né? Tem os 6 hats, né? Os 6 chapéus, que aí é muito mais no sentido do posicionamento que você vai tomar. Um vai ser o contestador, né? Tem sempre assim, né? Nesse caso aqui, os chapéus diferentes, ele foi meio que remixado. Então, a ideia é o seguinte, sobre qualquer tema, você vai ter papéis diferentes para um grupo de alunos e assim, pode ser assim, você tem que pensar nesse tema... Na perspectiva do trabalhador. Na perspectiva do trabalhador, na perspectiva de um tempo passado há 100 anos, ou de um tempo futuro daqui a 100 anos, como é que vai ser esse tópico? Tá. Sob a perspectiva de uma mulher, então você pode trazer o gênero para a pauta, dependendo de como for, né, o seu contexto. Sob a perspectiva de uma determinada idade, né, então você dá aí uma faixa etária. Então, eu posso trazer um tema, sei lá, Revolução Industrial. Aí eu falo, ó, você, aluno A, vai pensar sobre a Revolução Industrial lá antes dela acontecer. Isso. Você, aluno B, é o que vai falar sobre quando ela tiver eclodido. Você vai ser o trabalhador chão de fábrica, entendeu? Você vai ser a perspectiva das mulheres. Isso, enfim, aí você pode ir colocando... E eles têm que fazer o quê, Carlota? Falar. Você pode ter diversos contextos e dar mais contexto para ele em relação a esses chapéus. Você vai ter que defender X ponto de vista, entendeu? E aí eles têm um tempo para discutir sobre isso. Eles têm um tempo e depois sempre lembrar de fechar isso com um grupo, assim. Não só deixar a atividade, mas assim, como é que você fecha com um grupo, que pode ser individualmente ou todo o grupo junto, né? Então, eu posso fazer isso antes de iniciar um conteúdo, para ver o que eles sabem, já tem os subsensores aí. E posso fazer também depois, né? Ou ao longo do aprendizado com conteúdo, até ao longo, mas para avaliar como é que eles estão interpretando, para você alinhavar. E no final, para todo mundo mostrar o que aprendeu sobre aquilo ali. Legal, uma boa estratégia. E aí o outro é da escada, que vai, tipo, aí você faz o tanto que você quiser. A gente faz muito isso em formação, que é muito legal. Você começa em pares. Então, por exemplo, tem qualquer tema de novo, né? Aí você faz em pares, aí eles discutem, se juntam com mais 2 outros. Então, de 2 virou 4. Aí você pode decidir que desses 4 vira 8 ou 6, entendeu? Você vai definindo quando... Então, vai escalando no sentido de que vai juntando mais gente com as informações que eles discutiram no grupo e vai ampliando essa perspectiva com outras perspectivas dos que vão se unindo no grupo. Para turmas grandes, essa é a melhor estratégia. Começa em dupla, depois faz quartetos, depois forma grupos de 8. Porque aí você fica com um número bom de grupos para ouvir o que eles têm para dizer. Porque aí os 8, você tem que escolher um dos 8, que é o que vai expressar aquilo que foi discutido lá. Inclusive, pode trabalhar com temas diferentes, Carla. Com certeza. Né? Cada bancada, digamos assim, você pode escolher aí, sei lá, 5 temas específicos, né? Porque 5 vezes 8, 40. Você tem 40 alunos, você pode ter 5 temas distintos. E o legal disso é que você pode fazer no começo da aula e, por exemplo, esse grupo de 8 fica junto, por exemplo. Entendeu? Para trabalhar junto durante aquela aula, né? E aí, o que você falou é muito importante, o fato de que quando acaba a atividade, para ter o feedback dos grupos, fica fácil, porque você vai ter 4 ou 5 grupos para reportar. Para reportar para a turma e tudo mais, não fica cansativo, fica bem mais dinâmico, né? Em grupos grandes é bom dividir aí, né, até 8 aí no final, né? Você começa com dupla, depois vai para quarteto, porque o tamanho ideal de grupos para aprendizagem em sala de aula é 4 ou 5 alunos. Só que aqui a gente está falando de pessoas que vão começar a conectar as ideias juntos. Então, dupla, depois quarteto, e aí um grupo de 8. E aí alguém desse grupo de 8 é que relata para a turma o que foi decidido, o que foi elencado, enfim, dá para
para usar. E você pode ter perguntas, aqueles cards de desafio que a gente colocou na primeira atividade podem ser utilizados aqui também. Enfim, a dinâmica você, claro, decide como você quer fazer o seu contexto. A gente ficaria aqui 3 horas falando disso. Não é né? que legal? Eu nem peguei todas, tá? A gente vai deixar mais para você, mas espero que você tenha curtido essas ideias de discussão, estratégias de discussão para que todo mundo participe, todo mundo seja visível e tenha voz em sua sala de aula. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.